Oi pessoal, tudo bem? Gustavo Strobel aqui e hoje eu vou contar a história de um cliente nosso para o qual ele conseguiu obter quase 0% de impostos mundial. A história desse cliente é a seguinte: ele é um programador de TI, ele tem contratos no exterior e no Brasil. Ele decidiu procurar a gente para achar uma maneira de melhorar os impostos dele, porque ele queria morar fora do Brasil, ele queria tirar a sua residência fiscal do Brasil e dessa maneira não dever nada mais para a Receita brasileira e poder ficar com o máximo do valor dos contratos que ele tinha. E o que a gente falou para ele? Primeira coisa, saída definitiva do Brasil, que ele fez. Segunda coisa, nós montamos uma LLC nos Estados Unidos para ele, porque a LLC ela tem um custo mais baixo de manutenção do que a empresa uruguaia, porque o cliente já estava na Europa e ele queria ficar mais tempo na Europa do que nas Américas. Então a gente decidiu fazer a LLC americana no lugar da empresa uruguaia. Qual que é o benefício da LLC americana? Ela tem uma camada de sigilo sobre quem é o dono dessa LLC, né? Enquanto que no Uruguai você também pode ter esse sigilo com uma empresa de sociedade anônima, mas a taxa de mensalidades cobradores é um pouco mais alta do que da manutenção americana. Na verdade, a americana você só precisa declarar uma vez por ano, só precisa de um contador uma vez por ano, então fica mais barata a manutenção, né? Então o que a gente fez? A gente montou a LLC americana, ele começou a receber todos os contratos mundiais dele nessa LLC americana e ele ficou livre, porque os Estados Unidos, se você não é residente permanente, se você não tem green card nos Estados Unidos, você não paga imposto do que você fatura por lá. Então a empresa LLC dele lá estava com 0% de imposto, está com 0% de imposto agora. E daí ele pode ficar até 6 meses nos Estados Unidos, até 6 meses na Europa, até 6 meses no Brasil, que ele não é taxado em lugar nenhum. A única coisa que aconteceu nesse percurso é que ele tem filhos pequenos e ele quer que o filho dele vá para a escola em Portugal. E daí o que a gente fez para ele? A gente abriu um número, um CPF, chamado MIF em Portugal, né? Para ele poder alugar casas, poder comprar casa se ele quiser no futuro, né? Ele teria que ficar mais que 6 meses por ano em Portugal para que os filhos dele tenham escola, né? Ou seja, ele tem que ser um residente em Portugal. E por causa disso, ele vai começar a dever tributos para Portugal. É claro que daí, de uma maneira mais interessante para ele do que seria morando no Brasil. Então, esse é só um caso dos clientes aqui que a gente conseguiu reduzir bastante os impostos dele legalmente. Existem casos onde isso não é tão fácil de fazer, especificamente quando você tem muito negócios físicos no Brasil, como um restaurante, uma incorporadora, se lida com um negócio concreto, físico aqui no Brasil. Quando você só presta serviço, fica mais fácil de não pagar nenhum imposto no Brasil. Por quê? Porque se você tem um negócio físico, você vai ter que cobrar do teu cliente brasileiro de alguma maneira, e ele não vai querer pagar em dólares, não vai querer pagar com um link via Stripe para os Estados Unidos ou para o Uruguai. Então é isso, gente. Isso hoje só uma história de sucesso aqui do escritório. Siga a gente aqui no Patreon, patreon.com/Gustavo Strobel, para ter mais dicas gratuitas de fronteiras, ou deixe sua pergunta aqui nos comentários do YouTube aqui que eu preparo um vídeo para responder elas. Valeu, gente. Até mais.